Fala aí, pessoal, tudo tranquilo? Tudo belezinha? Vamos a mais uma aula, né? O que acontece? Em sala de aula, eu conversei com vocês sobre quinhentismo, barroco, arcadismo. Na sequência, então, agora eu vou falar sobre romantismo. Na apostila de vocês, no módulo 3, temos realismo e naturalismo, tá? O PPH vai até o módulo 4, então eu creio aí que o conteúdo vai ser em cima de realismo e naturalismo. Mas antes eu tenho que falar sobre romantismo, até para depois fazer um contraponto, beleza? É um assunto extenso, então eu dividi essa aula aqui é romantismo, poesia, próxima aula romantismo, prosa, ok? Bom, se alguém fala para mim que uma pessoa é romântica, ou uma música é romântica, ou um filme é romântico, eu pelo menos associo logo a sentimento, concorda? Sentimento, paixão, emoção, né? Fala assim, fulano é romântico, associo logo a sentimento. E tem a ver mesmo, tá? A gente vai dar uma olhadinha aí do porquê, né, disso. Coloquei uma imagem aí de início que tem a ver, né? O rapaz aí, certamente, né, conversando ali com a jovem, trocando aquela ideia marota, como diria meu amigo Reinaldo. Botei um trechinho de um poema que não é de um autor romântico, é de um autor modernista, um movimento que veio bem depois, mas percebam que o romantismo ele influenciou bastante a nossa cultura e influencia até hoje, né? Em músicas, filmes, por aí vai. O amor é uma faca de dois gumes fatais. Não amar é sofrer mais. Eita! Ou seja, você sempre vai sofrer. Terrível, né? Vamos ver aí se no romantismo isso faz algum sentido. Galerinha, coloquei aí uma imagem de uma típica jovem, né, da época, certamente burguesa, lendo seu romance, se distraindo. Depois eu vou explicar melhor sobre isso, tá? Bom, como eu sempre começo, né, as minhas aulas de literatura, eu começo pelo momento histórico. Você precisa compreender o momento histórico para entender aquele estilo de época, tá? Aquele movimento literário. Senão você fica só decorando características de obras, características das escolas literárias, aí não vale de nada, tá? Eu quero que você realmente compreenda. Pois bem, no arcadismo, eu comentei com vocês que na Europa tínhamos uma burguesia ascendente, né? Aquela burguesia ascendente, ela vai chegar ao seu apogeu, ao seu auge, na época do romantismo, tá? Estou contextualizando aí, Europa. Acontece que o burguês daquela época, ele não queria apenas um poder econômico, ele queria também comandar a arte, ele queria se ver refletido na arte. Assim como, por exemplo, eu fico feliz quando eu assisto a um filme nacional em que mostra a nossa realidade, a realidade do brasileiro. Claro, eu também gosto de ver filmes estadunidenses, né, filmes de Hollywood, enfim, filmes de diversas culturas. Eu acho que isso sempre enriquece bastante a gente, né? Há filmes espanhóis, por exemplo, que são excelentes, filmes franceses que são top, digamos assim. Mas eu gosto também muito de me ver refletido na arte, tá? E o burguês daquela época não foi diferente. Então aqui eu começo aí com um pouquinho do contexto histórico, repito, né? Deixa eu ver se eu não esqueci nada, eu creio que não. Aqui já faço um resuminho, né, para vocês aí com os tópicos, tá? Mas eu vou só trocando uma ideia aqui, acompanha aí comigo. Vamos lá. Primeira metade do século X, conhecido como XIX, né? O liberalismo e o nacionalismo da Revolução Francesa penetraram na consciência europeia. Então nós vamos ter pensamentos que vão sair da política e vão chegar ao campo das artes, tá? Burguesia no poder, já comentei. Arte aristocrática clássica versus cultura burguesa. O que eu quis dizer com isso? O burguês daquela época, ele não pertencia a uma aristocracia. Ele não era de uma elite, vamos colocar assim. E já que ele não pertencia a um grupo privilegiado, ele vai buscar então se expressar por meio da sua individualidade. Por isso que o romantismo é tão subjetivo, por isso que o romantismo é tão egocêntrico, porque em uma obra romântica
tudo depende muito da visão do eu lírico. Então, aquele eu poemático, ele vai ter uma visão sobre o amor. De repente, um outro eu poemático vai ter uma outra visão. Acontece assim nas músicas, concorda? Ou você acha que todas as músicas que falam de amor falam a mesma coisa? Acho que não, né? Então, cada um vai ter a sua visão. O romantismo é extremamente egocêntrico, tá? Foi o que eu acabei de falar aí, ó. Novo parâmetro de beleza, a expressão do indivíduo, nobreza sanguínea versus nobreza individual. Ou seja, o romântico ele vai compreender o mundo a partir do seu umbigo, ou seja, das suas impressões. É a sua percepção de mundo que conta e não a percepção de um grupo. Beleza? Imaginação e criação versus modelos clássicos. Uma palavra de ordem no romantismo, com certeza, foi liberdade. O romântico ele não queria seguir modelos. Os modelos clássicos da literatura, por exemplo, né, ele não queria isso. Ele queria uma total liberdade temática e de criação, né, de formal, uma liberdade formal. Fazer o poema como ele bem entendesse. Então a imaginação vai ser muito importante. A famosa viagem na maionese, beleza? Por isso que eu botei essa imagem aí. Bom, escapismo. Essa é uma importantíssima característica romântica. Escapismo é de escapar mesmo, tá? De fuga da realidade. O romântico era um eterno insatisfeito. Ele não gostava muito da realidade. Então ele buscava fugir dela. Como é que ele fazia isso? Por meio da imaginação. Ele se imaginava, então, quando criança, e quando criança normalmente não há problemas, ou ele se imaginava em um lugar maravilhoso, em um lugar perfeito, a famosa idealização, né? Ele idealizava um lugar. Havia também um escapismo por meio do tempo, né? Ele se imaginava em uma outra época, em uma era mais, com mais aventuras. Havia também um escapismo por meio da morte, né? Então, por meio da morte, então morreu, acabou o problema, tá? Escapismo, repito, é uma importantíssima característica romântica. Bom, vamos lá. Rápido contexto histórico. No Brasil, o romantismo começa em 1836 e foi dividido na poesia em 3 fases. Tá? A primeira fase, ou primeira geração, tanto faz, é a fase indianista. O que acontece? Todo povo precisa de heróis, concorda? De um modelo, né? No Brasil não tivemos medievalismo, então não entra aí a figura do cavaleiro medieval. Quem vai pegar esse lugar, digamos assim? O índio. O índio vai ser o nosso cavaleiro medieval de tanga. A propósito, a primeira geração ela é muito próxima da nossa dependência, 1822. Então, essa primeira geração ela estava repleta, estava imbuída de um sentimento nacionalista. Era o brasileiro querendo se descobrir. Quem era o brasileiro, do que o brasileiro gostava. Então, essa primeira geração é muito ufanista, né? Repleta aí de nacionalismo, repito, tá? Mais um pouquinho do contexto histórico, isso é fundamental. Olha lá. A transferência da corte portuguesa para o Brasil significou a abertura dos portos às nações amigas. Veja, Portugal sofre uma invasão pela França e, corajosamente, a família real portuguesa foge para o Brasil em 1808. A capital era o Rio de Janeiro. Isso vai trazer para a gente muita coisa boa, muito desenvolvimento. Tá? Olha lá. Intercâmbio econômico e cultural, criação de escolas, museus, bibliotecas, urbanização da capital, Rio de Janeiro, circulação regular de jornais e periódicos graças à criação da imprensa nacional. Sobre isso eu vou falar na próxima aula, tá? Que é o romantismo prosa. Eu vou destrinchar melhor isso daí. Tentativa de definir uma identidade cultural nacional, que eu acabei de falar, né? Tá, busca do passado histórico, para descobrir um Brasil original, ok? Valorização do índio, como eu havia falado, né? Que já começa no arcadismo, lembrando, é o bom selvagem, a ideia de que o índio é bom e puro, porque ele não tem contato com a civilização, né? O homem é bom, o que o corrompe é a sociedade. Exaltação da natureza, o famoso nativismo. Veja, se eu vou valorizar um país, um local, certamente a natureza vai entrar nesse contexto, né? E de fato a nossa natureza é belíssima, exuberante. O Brasil é um país muito bonito. E o romantismo, inclusive, ele vai tratar a natureza como um personagem. Em muitos poemas,
a natureza ela corresponde ao sentimento do eu lírico. Então, por exemplo, se o eu lírico está triste, a natureza fica triste também. Chove, fica de noite muito depressa. Isso tem até em filme, já perceberam? Morreu algum personagem, está chovendo, não é assim? Do mesmo modo, se o eu lírico fica feliz, a natureza fica feliz também, corresponde. Faz sol, faz um arco-íris, aquela coisa toda. Tem música também isso, né? Uma música não sei se é do Gil ou do Caetano, que fala assim, há de apagar uma estrela no céu cada vez que você chorar. Então a mulher chora e apaga uma estrela no céu. E ele fala também que há de surgir uma estrela no céu cada vez que você sorrir. Então a mulher vai sorrir, a pessoa amada vai sorrir, surge uma estrela no céu. Óbvio que é uma hipérbole, é um exagero, e também há essa correspondência, do sentimento do eu lírico com a natureza. Mulher distante, idealizada. Muito comum no romantismo, principalmente na primeira fase, tá? A mulher ela vai ser vista como uma mulher do sonho, uma mulher que é apenas imaginada. O eu lírico não tem contato com ela. Isso me fez lembrar o filme Mulher Invisível, com Selton Mello e grande elenco, enfim, muito legal. Uma comédia nacional em que o Selton Mello, somente ele vê essa mulher, que é quem faz a Luana Piovani, e isso causa uma série de situações engraçadas, claro. E ela é uma mulher que nunca reclama, está sempre de bom humor, etc, etc. E somente ele, o personagem do Selton Mello, que vê essa mulher, tá? Eu fiz uma conexão aqui também com as pin-ups, essas mulheres sempre sorridentes, sempre felizes. Achei uma correlação aí bem interessante. Para mim, um grande sinônimo de romantismo, que é o sentimentalismo. O romantismo é isso, é o primado da emoção, do sentimento. E aqui, para finalizar já a primeira fase, eu destaco o principal autor, que é o indianista Gonçalves Dias. Bom, o Gonçalves Dias tem uma obra, um poema muito famoso, que é o Juca Pirama, que fala de um guerreiro que ele, em um determinado momento, ele sentiu medo, combatendo lá uma tribo inimiga, que ele se preocupava com o pai dele, enfim. Ele não queria deixar o pai sozinho. Ele tem medo, ele é capturado pelos índios inimigos, e os índios inimigos não querem nem comê-lo para não ficarem covardes também. Aquela questão da antropofagia, de comer a carne do inimigo, adquirir as características dele. O Juca é devolvido para a tribo e depois ele vai lá combater a tribo inimiga para resgatar a honra dele. Percebam, essa visão de que o índio nunca tinha medo da luta, da guerra, estava disposto a morrer em nome da honra e tal, na verdade, é uma visão europeia sobre o índio. Tá? Isso vai aparecer em vários poemas. Aí tem versão em quadrinho, enfim. Eu botei um fragmento aí também do poema, Vou ler só um trechinho aqui. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi. Da tribo pujante que agora anda errante. Por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Rei, rei, Percebeu que tem ritmo? Muito legal, A sonoridade remete a um canto de guerra indígena. É incrível, incrível. Literatura não é só o que está escrito, não é só o conteúdo, é a sonoridade também. Tudo é muito bem trabalhado. Tribo Tupi. Tupi, até hoje, tem uma rádio aí famosíssima, mais de 50 anos, bem mais de 50 anos de sucesso, tá? Aqui eu conto mais um pouquinho da história o Gonçalves Dias, do Juca Pirama. Ao final, ele acaba virando um símbolo de luta, de resistência do povo dele, Então, o mais importante é isso, o exemplo que ele deixou, tá? Muito bem. Senhores, segunda fase ou segunda geração, é curioso que a tônica mudou completamente. Na segunda geração, abandona-se então aquela questão da primeira, do nacionalismo, do indianismo, e a segunda geração foi tomada por uma profunda negatividade, por muito pessimismo, tédio, melancolia. A geração foi chamada de mal do século, ou byronista, ou byroniana. Por quê? Ou ultrarromântica, tá?
Por que byronista ou byroniana? Devido às influências do Lord Byron. Botei uma imagem aí. O Lord Byron foi um lord inglês que teve uma vida muito desregrada, com orgias, bebedeiras, enfim. E os autores da época aqui no Brasil acabaram copiando meio que esse modus vivendi, ou ao menos na literatura, com histórias de terror, né? Histórias que envolviam situações pesadas de assassinatos, suicídios e por aí vai, tá? Eu botei essa imagem aí, porque assim, tem um filme da Mary Shelley. Mary Shelley foi a brilhante escritora que criou Frankenstein. Vocês conhecem, né? Claro, é um clássico do terror da literatura universal. E a Mary Shelley, aos 19 anos, criou essa obra. Esse filme que tem na Netflix conta a história, muito legal. E tem um encontro com o Lord Byron. É legal também porque mostra isso, né? Mostra um pouquinho do Lord Byron, tá? Eu recomendo aí o filme. Falando nessa segunda fase, eu remeti aí ao Sandman, história em quadrinho para adulto, né? Censura 18 anos, se eu não muito me engano, porque é uma temática pesada. E o Sandman, ele é o Lorde Morpheus, né? O Lorde dos Sonhos, traz toda essa temática aí bem deprê, digamos assim. Quando fizer 18 anos, leia Sandman. Uma imagem bem conectada a essa segunda fase, né? Uma espécie aí de uma taverna, né? Um clima sinistro. Subjetivismo exacerbado. Exacerbado é exagerado. Ou seja, tudo era muito íntimo, muito pessoal. E o exagero vai ser a tônica da segunda fase. Negativismo perante a vida, então tudo vai dar errado, tudo é horrível. Aqui é uma imagenzinha do filme Sweeney Todd, Barbeiro Demoníaco da Rua, blá 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 blá, esqueci. Bem interessante também, não vou dar spoiler, se puder, assista. Veja se está na classificação indicativa para você, tá? Pelo amor de Deus. Tédio, melancolia, então aquela tristeza acumulada. Ah, tô triste por quê? Porque eu tô triste, tudo é péssimo e tal. Você estudando física, brinde. Estude, importante. Em países com esse tipo de clima, né, com muita neve, às vezes fica sem ver o sol 3, 6 meses, sei lá. Infelizmente há um índice muito grande de suicídio, né? Esse é um clima que deprime muitas pessoas, tá? Por isso que eu fiz a conexão aí com esse clima da segunda fase. A morte surge como refúgio, fuga, descanso eterno. Então havia essa ideia terrível, né? De que morri, acabaram-se os problemas. É uma espécie de escapismo. Não que os poetas da época fossem se matar, tá? Era muito mais uma questão aí da ficção, que estava na poesia, enfim. Amor não correspondido como fonte de sofrimento insuportável. Isso tem até em muitas músicas até os dias de hoje, concorda? Influências do inglês Byron, isso eu já comentei. Aqui eu destaco alguns autores, né? O Casimiro de Abreu, falava muito sobre a infância. O Fagundes Varela, que é um poeta de transição para o realismo, depois eu falo sobre isso. E o Álvares de Azevedo, que vai ser o principal expoente e é o autor que realmente mais aparece em exames vestibulares, tá? Fique de olho nele. Então, na segunda geração, destaquei um pouquinho do Álvares, daqui a pouco falo sobre ele. Daqui a pouquinho não, né? Já está aqui basicamente. O Álvares, ele vai trazer uma temática semelhante à do Byron, tá? Ele teve pouco tempo de vida, infelizmente, 21 anos só, mas mesmo assim teve tempo de deixar uma poesia muito, muito vasta, né? E de muita qualidade, aliás. E a temática dele era esse amor não correspondido, essa virgem com a qual ele nunca teve contato, a morte como solução dos problemas. Tem um livro, Noite na Taverna, que é bem interessante, eu sempre comento com os alunos, em que alguns amigos se encontram em uma taverna, que é uma espécie de bar, e cada um tenta contar uma história mais terrível do que o outro, né? É um livro muito, muito legal. No Álvares de Azevedo, a mulher, apesar de distante, ela aparece de um modo muito mais erotizado do que no início do romantismo, tá? Então ele erotiza essa figura feminina, mas esse eu lírico basicamente não tem contato com ela.
Bota um pouquinho só do Casimiro de Abreu e aqui um trechinho de um poema bem famoso dele. Ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Senhores, repito, né? Qual é a importância da infância para o romantismo? A infância vai ser uma forma de escapismo. A ideia de que na infância tudo é maravilhoso, perfeito, e que o grande problema é, na verdade, a idade adulta. Tá? Bom, vou ler só um fragmento aqui do Lembrança de Morrer, do Álvares de Azevedo. Belíssimo poema, acompanha. Quando em meu peito rebentasse a fibra que o espírito enlaça a dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente, e nem desfolhem na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se cale com meu triste passamento. Eu deixo a vida como deixa o tédio do deserto, poento caminheiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um sineiro. Esta terceira estrofe já apareceu muito em prova de vestibular. Olha só. Eu deixo a vida, quer dizer, eu vou embora da vida, como deixa o tédio do deserto, o poento caminheiro. Imagine você saindo de um deserto, né? Conseguindo se livrar de um deserto. Qual seria a sua sensação? Pensou aí? No mínimo, eu diria que é uma sensação de alívio, não é? E ele compara também a vida como um grande pesadelo. Então, quando você consegue sair desse pesadelo, você está bem, tá? Deixa eu dar uma resumidinha aqui, ó. Cadê? Essa estrofe aqui, ó. De meu pai e de meus únicos amigos, bem poucos, que não zombavam. Quando em noites de febre endoudecido, minhas pálidas crenças duvidavam. Típico da segunda fase, o eu lírico estar febril, porque com a febre ele começa a delirar e aí ele acessa o mundo da imaginação. Tá? Olha que lindo isso. Se uma lágrima as pálpebras me inunda, se um suspiro nos seios treme ainda, é pela virgem que sonhei que nunca aos lábios me encostou a face linda. Só tu, a mocidade sonhadora do pálido poeta deste flores. Se viveu foi por ti, e de esperança de na vida gozar de teus amores. Então esse eu lírico, sempre sonhando com a mulher amada. E ao final ele se despede, né? Tá vendo aqui, ó? Sombras do vale, noites da montanha, que minha alma cantou e amava tanto. Protegei o meu corpo abandonado e no silêncio derramai-lhe canto. Então sempre essa temática pesada da morte. Isso era muito comum na segunda fase do romantismo. Claro, nada impede que você encontre um poema do Álvares que tenha uma temática diferente, como já apareceu em prova de faculdade, no poema A Lagartixa, em que o eu lírico ele se compara a uma lagartixa e ele fala que a pessoa amada é como se fosse o sol. E ele se sente muito bem perto daquela pessoa amada. Então, totalmente diferente, né? Senhores, finalizando a minha apresentação aí rápida sobre o romantismo, a terceira geração. A terceira geração, ela vai ser uma geração muito mais social, uma geração de falar dos problemas do Brasil, principalmente do tráfico de escravos, tá? Essa geração ela foi conhecida como condoreira ou hugoana. Hugoana devido à influência do Victor Hugo, né, do iluminista, e condoreira porque o condor é uma ave que voa muito alto e enxerga muito longe. E a poesia daquela época queria exatamente isso, chegar muito longe, né, e propagar essas ideias, essa reclamação aí. Né? Era uma poesia muito engajada, muito participativa. Muito bem. Mais um pouquinho do contexto histórico para vocês. A questão do café, o tráfico negreiro, que eu já havia comentado, né? O principal expoente dessa fase foi o Castro Alves, o poeta dos escravos. Veja, o Castro Alves ele fazia poemas para serem declamados em praça pública. Então é um poema que sempre tenta chamar a atenção, é um poema que traz muitas hipérboles, né? muito exagero, para que as pessoas possam prestar atenção naquilo também, tá? Fala um pouquinho sobre ele. Também tinha uma poesia muito erotizada, né? Agora o eu lírico tem contato com a pessoa amada, por exemplo, que eu acabei de falar. Ó, poesia grandiloquente, né? Que diz muito, hiperbólica, exclamativa. Feita para ser declamada em público, há uma série de apóstrofes. O que são apóstrofes? São vocativos. Senhor Deus dos desgraçados. Isso é um vocativo. Algumas imagens aí referentes. Todo vagão tem um pouco de navio negreiro. Terrível, né? O Castro Alves, inclusive, ele tem um poema muito famoso sobre o navio negreiro,
para que as pessoas da época pudessem visualizar como era terrível estar em um lugar desse. Coloquei um fragmento aí para vocês conhecerem, para finalizarmos o assunto, tá? Olha só. Era um sonho dantesco. O tombadílico das luzernas a vermelho brilho em sangue a se banhar. Primeiro ele faz uma referência a Dante Alighieri, e tudo que é dantesco tem essa ideia de terrível ou grandioso, e ele fala que o tombadilho inteiro do navio estava banhado de sangue. Claro que isso é um exagero, isso é uma hipérbole, mas é para chamar a nossa atenção. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros que uma noite, horrendos, a dançar. Ele usa a ideia da dança, mas veja, que dança é essa, né? A cada chicotada que o negro levava nas costas, a ideia é que o negro, né, levasse o corpo à frente. Então, com a chicotada, fazia esse movimento, fazia essa dança macabra, digamos assim. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Imaginem um navio negreiro, uma mulher tendo que dar de amamentar. Terrível, né? Outras moças mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs, quer dizer, as negras sendo estupradas. Então esse era um cenário horroroso de um navio negreiro. E lembrando que eles estavam vindo para cá e sabiam que o destino aqui também seria terrível, né? E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doutas espirais. Se o velho arqueja se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. Arquejar é respirar com dificuldade. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança-lhe. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando, geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra, e após fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai rijo chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. Então aqui um pouco da perversidade humana, né? Então os negros sofrendo e eles chicoteando cada vez mais. Perceba que ao final chegam a usar o nome do tinhoso, né? E ri-se Satanás. Então vejam como era terrível esse navio negreiro. Finalizando o poema. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus? Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vacas de teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Esse fragmento também já apareceu em prova de vestibular. Aliás, esse poema, né, já apareceu diversas vezes. Fragmentos dele, ele é muito grande. Percebam, por exemplo, que há várias apóstrofes no texto, né? E muitos pontos de exclamação. Para quê? Exatamente para mostrar a indignação do eu lírico em relação àquela situação, tá? Aqui eu coloco um poema mostrando como o eu lírico agora se aproxima da mulher amada, né? Vou ler só um trechinho aqui. A vez primeira que eu fitei Teresa, né? Fitar é olhar demoradamente, como as plantas que arrasta a correnteza, a valsa nos levou nos giros seus, e amamos juntos. E depois na sala, adeus, eu disse ela tremer com a fala, e ela corando, né, ficando vermelha, murmurou-me, adeus. Perceba, amamos juntos, fala em beijo, né, entre beijos murmurou-me adeus. Então há uma aproximação dessa mulher. Isso vai ser importante depois para a transição para o realismo, tá? Por isso que eu estou enfatizando isso. O enredo recente da Paraíso do Tuiuti, 2018, tinha muito dessa temática, por isso que eu fiz essa associação, né? Aqui, ó, meu Deus, ai, se eu chorar, não me leve a mal, pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social. A temática tem muito a ver com a poética do Castro Alves, assim como eu poderia também relacionar músicas do Rapa, tá? Coloquei mais um trecho aí para vocês e tal. Persistência da escola literária. Sempre que eu falo em escola literária, eu gosto de mostrar aos meus alunos que aquela escola literária ela continua até os dias de hoje. Nós delimitamos algumas datas apenas para estudarmos, tá? Mas certamente aquela escola literária continua influenciando obras até o dia de hoje, ou até nossas vidas, né? De um modo geral. Goste você ou não, a série Crepúsculo, né? Os filmes aí do Crepúsculo tem muito de romantismo, concorda? Você tem um amor que é meio impossível, tem um triângulo amoroso, né? O Eduardo, né? O Edward,
O Eduardo, ele é um vampiro, ó que spoiler, hein? E ele gosta de uma humana, eles são muito diferentes. Tem lá o Jacó, né? O Jacob, que é um lobisomem, tem um triângulo amoroso, enfim. Lindo, né? A Bela e a Fera, o que resume uma série de casais heteronormativos, onde a mulher é delicada, é gentil, é suave, e o homem é um monstro, né? Nossa, amo esse filme. O Clã das Adagas Voadoras. Belíssimo filme. Ah, professor, mas ele não é filme de China, não é filme de ação e tal. É um filme de ação. Só que muito mais do que isso, é um filme romântico. Fala de amor, fala que o amor não depende do tempo, inclusive, mas sim da intensidade. É um filme muito bonito. E, repito, é um romance. Drácula, né, de Bram Stoker. Ué, mas Drácula não é história de terror? É, mas também é um romance. Ele está em busca da reencarnação da amada dele. É um romance. Titanic, né? Titanic. Ah, professor, mas não é filme de tragédia, negócio que aconteceu? É filme de tragédia. Mas também é um romance. O Jack é de uma classe social inferior, não é isso? A Rose é rica, então é um amor meio que proibido. É um romance. Grandes obras falam sobre amor em relação a filmes, a músicas, séries, por aí vai. Momento musical. Você que é meu aluno sabe, eu sempre destaco uma ou duas músicas que tenham a ver com aquela escola literária. Caramba, para falar de romantismo, tem muitas, né? Muitas músicas falam sobre. Fica até difícil escolher. Eu escolhi aqui uma música belíssima, que ficou linda na voz do Djavan, né? Nem um Dia. Vou cantar um pouquinho para vocês. Desculpe, Djavan, você que lute, né? Porque a minha voz, óbvio, que é muito mais bonita. Uma vez eu liguei para minha mãe, Djavan, eu falei, não, mas sou eu. Ela, né, se confundiu, tá? Um dia frio, um bom lugar para ler um livro, o pensamento lá em você, sem você eu não vivo. Percebeu? Uma voz é idêntica à do Djavan. Assustador, não é mesmo? Brincadeiras à parte, olha como essa música é romântica, né? Um bom lugar para ler um livro, o pensamento lá em você, eu sem você não vivo. Então, aquele exagero romântico. É manhã na natureza das flores, né? Entra o elemento da natureza. Mesmo por toda a riqueza dos sheiks árabes, não te esquecerei um dia, nem um dia. Então, vou sempre pensar em você. Espero, com a força do pensamento, recriar a luz que me trará você. E tudo nascerá mais belo, o verde faz do azul com o amarelo, o elo com todas as cores, para enfeitar amores gris. Amores gris são amores cinzentos, amores sem graça, tá? Então, o que o eu lírico está dizendo? Que o amor deles é tão lindo que vai colorir os outros amores. E repete, tal. Essa música do Jorge Aragão, se eu não me engano, depois vou conferir aí. O que é o amor, já foi regravado várias vezes. A versão da Maria Rita ficou muito bonita, tá? Recomendo que vocês vejam. Se perguntaram o que é o amor para mim, não sei responder, não sei explicar, mas sei que o amor nasceu dentro de mim, me fez renascer, me fez despertar. Me disseram uma vez que o danado do amor pode ser fatal, dor sem ter remédio para curar. É curtinho, acompanhe. Arlindo Cruz, perdão, falei bobagem. Me disseram também que o amor faz bem e que vence o mal. E até hoje ninguém conseguiu definir o que é o amor. Quando a gente ama, brilha mais que o sol. Olha o exagero romântico, né? E aí é um elemento da natureza. É muita luz, é emoção, amor. Quando a gente ama, é um clarão do luar que vem abençoar o nosso amor. Belíssima letra, simples e muito bonita. Para saber mais, sempre indico um pouquinho, né? Para ler algumas obras aí que possam remeter ao romantismo. Por incrível que pareça, Cavaleiro das Trevas, não foi nem indicação minha não, tá? Peguei de um livro, pra você não falar, você é nerd, e aí fica babando o ovo aí do Batman e tal, Batmania. Sou mesmo, com muito orgulho, com muito amor. Vocês sabem, aliás, que é o grande poder do Bruce Wayne, o poder do Batman? O poder aquisitivo, certo? Ele não tem poder de visão quente, enfim, mas tem poder aquisitivo. O Cavaleiro das Trevas é uma história densa, uma história pesada, não tem a ver com o filme, tá? E por esse clima sombrio está conectada principalmente à segunda fase do romantismo. Aí vou indicando alguns sites, né? Aqui é a bibliografia que eu usei, tá? Bom, na próxima aula eu falo rapidinho do romantismo prosa. Lembrando que isso aqui foi um resumo, tá? Isso aqui é um resumo.
se eu falei muito, se eu falei rápido, enfim, depois me deu até um retorno disso. É um resumo porque não tem na sua apostila 1, não creio que vai aparecer no PPH. Não sei, de todo modo, matéria dada. Quando eu falar em romantismo prosa, eu vou indicar inclusive alguns exercícios para vocês fazerem. Beleza, galera? Aquele abraço, até a próxima. Fui!